Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 28 de março. Tô aqui mais uma vez com vocês para poder trazer as últimas novidades e atualizações do noticiário botafoguense. E a gente teve uma quinta bastante movimentada nesse sentido. O presidente do Césio Melo, em entrevista ao GE, falou sobre vários temas, entre eles centro de treinamento, tem uma novidade importante para falar sobre isso, e também essa busca pelo novo treinador. É claro que o do Césio não é quem decide essa questão, é o John Textor, mas todo mundo sabe que ele acaba tendo acesso a várias informações. Então destacar essas declarações aqui acaba fazendo todo sentido. Também quero comentar uma passagem da coletiva de Oscar Romero, especialmente quando ele foi questionado sobre chegar ao Botafogo para ser uma alternativa ao Eduardo. Mostrou bastante personalidade na sua resposta. E também vou destacar a fala de Fábio Matias a respeito de Júnior Santos. Um baita elogio ao jogador, feito publicamente, o que só engrandece, claro, essa relação entre o treinador interino e o Raio, que está jogando pra caramba. 15 participações em gols em 16 jogos. E olha que ele começou 10 como titular, então é realmente um momento incrível do nosso Júnior Santos e que possa seguir dessa maneira. Só que antes da gente trocar uma ideia sobre tudo isso, Fogão, eu te convido, claro, a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Nós estamos muito próximos dos 43.600 e vamos seguir nessa caminhada até os 44 mil. Também aproveito para destacar que às 10h05 da noite, eu e Ricardo Zambuja estaremos aqui ao vivo para poder trocar aquela ideia com a galera do chat e você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Eu quero começar falando aqui sobre essa apresentação de Oscar Romero. Afinal de contas, o meio atacante chega com uma possibilidade bem interessante de agregar qualidade ao time do Botafogo. Não só ao grupo, ao time mesmo. E sobre isso, ele foi questionado. Essa situação de chegar para ser uma alternativa ao Eduardo e tudo mais. O jogador mostrou personalidade. Eu faço questão de trazer aqui a declaração que ele deu nesse sentido, porque é desse tipo de jogador que a gente precisa de fato ter no elenco. Atleta que chega muito disposto a lutar por um lugar ao sol. Não só para integrar o elenco, não só para ficar aqui como mais uma alternativa, mas ele quer ser a alternativa. E isso, claro, é muito positivo. O Oscar Romero, ele disse o seguinte a esse respeito. Com respeito a se venho como alternativa, em nenhum clube fui para ser suplente. Venho para lutar pelo meu lugar. Creio que tenho experiência para ganhar o meu lugar. Respeito meus companheiros, mas todos os jogadores vão a um clube querendo jogar. Quero ajudar o Botafogo. Venho com mentalidade de querer jogar. Eu entendo que isso é absolutamente fundamental. A gente tanto fala sobre ter um reserva para o Eduardo, ou mesmo alguém que coloque o Eduardo no banco de reservas, e esse alguém pode ser o Oscar Romero, por que não? São dois atletas que agregam qualidades distintas ao elenco e ao time do Botafogo. E esse é um ponto super interessante. Inclusive, isso se estende para outras posições do setor ofensivo. Se você parar para observar, quando você olha para a ponta esquerda, para a ponta direita, para o meio atacante, são atletas que têm características diferentes. O Savarino tem características e qualidades distintas do Jefinho. O Júnior Santos tem uma característica de drible, de arrasto, que é diferente do Luiz Henrique. O Oscar Romero tem uma qualidade que é diferente da do Eduardo. O Eduardo tenta fazer passes mais acelerados. O Oscar Romero gosta de conduzir mais essa bola. Então são atletas que podem agregar diferentes opções para que o treinador do Botafogo arme esse setor ofensivo. E quando o Oscar Romero ele chega com essa questão muito clara de, olha, eu tô aqui e vou lutar pela titularidade, eu tô aqui porque eu quero jogar. Isso é fundamental, cara. Você eleva a competição interna dentro do elenco e competição, irmão, sempre deixa todo mundo ligado. Você sabe que se você não tiver num bom momento, se você não estiver entregando aquela qualidade, aquilo que o time precisa e que o treinador deseja, você vai sentar no banco de reservas. A gente precisava muito de atletas com personalidade e o Botafogo, nessa reformulação do seu elenco, verdade seja dita, conseguiu trazer atletas que têm essa característica e essa personalidade. Tomara que a liga dê muito certo, tomara que o novo treinador consiga dar um encaixe muito bacana à equipe, porque quem vai sair ganhando com tudo isso é o Botafogo e, por consequência, todos nós. É ou não é verdade? E olha só, por falar em atleta do Botafogo, claro, eu faço questão de destacar aqui Júnior Santos.
o raio tá demais, irmão. Tá iluminado pra caramba, tá sensacional. 15 participações em gols em 16 jogos, sendo que em 10 ele começou como titular. Esses números são incríveis. 13 gols, 2 assistências, tá vivendo um momento assim que você não tem nem como pensar em tirar o Júnior Santos da equipe. Não existe essa possibilidade. Hoje o Júnior Santos é muito titular do Botafogo. E naturalmente o Fábio Matias, treinador interino do Glorioso, que chegou à 7ª vitória em 8 jogos, não perdeu nenhum confronto, ele fez um baita elogio ao Júnior. Um baita elogio mesmo. Porque ele poderia muito bem chegar e falar assim, pô, o Júnior Santos está vivendo realmente um grande momento, está atravessando uma fase espetacular, tem que continuar aproveitando esse período, porque quando você está vivendo um período de confiança, você segue jogando e você pode continuar repetindo essas boas atuações. Só que ele foi além, cara. Ele falou sobre uma virtude do Júnior Santos. E quando você tem esse tipo de declaração que eu vou trazer aqui para você, isso fortalece demais, além da confiança do jogador, esse relacionamento entre o treinador e o seu atleta. Vou trazer aqui essa declaração do Fábio que, olha, foi simplesmente espetacular. Abre aspas para Fábio Matias. Tem algumas coisas que são muito pessoais e são dos indivíduos. Júnior é um cara muito acima da média, que absorve e escuta informações. Está sempre querendo melhorar e evoluir. Tem vários nesse grupo que são dessa forma. Mas tudo vai de cada atleta. O Júnior tem aproveitado os feedbacks. Outros atletas também têm um crescimento muito grande. E isso vai do quanto o jogador está apto a receber informações. Ficar sabendo desse lado do Júnior Santos, que ele é um cara sempre disposto a ouvir, sempre querendo melhorar, sempre querendo evoluir, a gente já tinha ideia disso. Mas quando você tem o treinador, mesmo que interino, que trabalha diariamente com o jogador, que está ali todo dia com o cara, dá esses feedbacks e percebe que ele absorve isso, que ele busca realmente crescer em cima desses feedbacks, que característica maravilhosa. Júnior Santos, cara, compara só 2022, 23 e agora em 24. Não é só por conta dos gols, mas a própria maneira dele se comportar em campo evoluiu. E evoluiu consideravelmente nessas 3 temporadas. Tomara de verdade que ele siga dessa forma, porque, cara, com toda certeza, se ele seguir dessa maneira, coisas incríveis vão acontecer não só para o atleta, como para a gente também. Quantos e quantos jogos o Júnior não pode ajudar a decidir? É isso que ele tem feito agora. Se o Botafogo está na fase de grupos da Copa Libertadores, tem muito a ver com o Júnior Santos. Não tem essa de bagre ou craque. É um excelente jogador que está vivendo uma fase esplendorosa e que possa prolongar essa fase o máximo possível. O Luiz Henrique que se vire para buscar um lugar no 11 inicial. Isso é competição interna. Se serve essa situação para o Oscar Romero e Eduardo, serve para todos os outros atletas, essa é a grande verdade. Agora, Fogão, a respeito dessas declarações do Durcésio Melo sobre treinador, centro de treinamento, ele falou questões muito interessantes que eu vou trazer aqui para você nesse momento. Primeiro falando sobre a busca pelo treinador. Conforme eu disse no começo do vídeo, não é o Durcésio Melo que toma essas decisões. É claro que a canetada final é do John Textor, mas é inevitável que ele fique sabendo de várias situações. E aí ele não comentou nomes, mas ele falou sobre a proximidade de um desfecho dessa situação. E eu vou trazer aqui essa fala do nosso presidente botafoguense, que afinal de contas, Durcésio, ele preside o Botafogo de Futebol e Regatas. John Textor é sócio majoritário da SAF Botafogo. São 2 entidades distintas. O Durcésio falou o seguinte sobre essa busca pelo treinador. Abre aspas. Brevemente vamos anunciar esse técnico. A negociação é complicada, passa por oferecer um projeto, porque nenhum técnico europeu virá sem ter um projeto de longo prazo e sem saber onde está pisando. Não é só a questão financeira. A cereja do bolo para eles é o projeto, que é o que todo clube quer. Isso demanda tempo. As coisas foram pegas de surpresa. Ainda por cima, o Mazuco saiu, teve um atraso maior. Mas brevemente vamos anunciar esse técnico. Dessa fala aqui do Durcésio fica clara a questão do treinador europeu. A gente sabe que é a preferência do Textor e o Durcésio aqui, mesmo que de forma singela, acaba apontando também nessa direção. Já sobre centro de treinamento, que é o grande pulo do gato, na minha opinião, para essa evolução do Botafogo, rumo a um futuro onde a gente vai revelar muitos atletas que vão nos ajudar tecnicamente no time principal, mas que também vão reforçar o caixa da SAF Botafogo, o que é essencial para que a gente possa ter uma operação autossustentável. E isso ao longo do tempo vai ser
fundamental, porque o John Textor não vai ficar colocando dinheiro ad eternum. A verdade é essa. Inclusive, em 2025 ele tem a última obrigação contratual, 50 milhões de reais. E olha que o Césio Melo disse que nessa temporada ele já colocou mais do que estava previsto no acordo. Não sei se vai impactar lá em 2025. Mas como o Glorioso tem esse objetivo de faturar na casa dos 480 milhões de reais nessa temporada, alcançando essa meta, quem sabe em 2025, se o Textor decidir fazer esse ajuste de repente, coloquei mais em 2024, então já compensou por 2025. Não sei, pode acontecer. Vamos ver, por enquanto não tem como a gente cravar nada em relação a isso. Agora, sobre centro de treinamento, dá pra gente falar, porque o Césio Melo deu uma declaração muito importante, dizendo o seguinte: existe sim, está se negociando terreno juntamente com Lonier, que hoje tem 3 campos de alta qualidade. A ideia é conseguir outro terreno para fazer essa integração, onde treinasse em um lugar o profissional e o sub-20 e em outro o sub-17 e o sub-15. Tem que ser terrenos próximos, que estamos em negociação, inclusive um da prefeitura, que fala em ceder em comodato. Isso é importantíssimo para o futuro do clube. Senão o Botafogo vai ser sempre o comprador. Até pelo modelo de uma SAF, tem que ter receita de base. Jogadores formados que vão ajudar a conquistar títulos e futuramente serem vendidos. Não tem como ficarmos só com a aquisição de jogadores. Já tinha saído uma notícia na imprensa dando conta de que o Botafogo estava estudando essa possibilidade de comprar um terreno, não ficar somente esperando essa boa vontade da Prefeitura do Rio de Janeiro em relação à doação do terreno e tudo mais. O Eduardo Paes, inclusive, chegou a comentar sobre isso, dizendo que ele tinha oferecido ao Botafogo outras possibilidades de terreno, mas que o terreno que o Textor deseja é aquele que é grande pra caramba, porque o mega projeto de centro de treinamento é o que ele deseja. Mas a gente vai ter que aguardar o desenrolar dessa história, só que, eu acredito que a gente realmente pode ter novidades em breve quanto a isso. Porque chega uma hora, cara, que pro projeto SAF não faz sentido você ficar esperando essa doação do terreno. Se o Textor quer de fato colocar a SAF Botafogo num outro nível, o centro de treinamento é absolutamente fundamental nessa história. E vale destacar, quando eu tive a oportunidade de entrevistar John Textor lá no centro de treinamento da base do Crystal Palace, lá em Londres, uma das primeiras coisas que ele falou, tanto para mim quanto para a Digníssima, que estava comigo naquela ocasião, foi que a gente precisava construir um centro de treinamento daquela excelência no Brasil para o Botafogo. E, cara, o centro de treinamento da base do Crystal Palace é um esculacho, com o perdão da palavra. Mas é muito foda, é sensacional. E se o Botafogo tiver uma estrutura daquele nível para cima, pode ter certeza que o Glorioso vai ser um dos principais clubes do continente em termos de estrutura. Sem a menor sombra de dúvida. E isso, claro, vai botar a gente num caminho de taças, conquistas, de grandes receitas, como nunca antes a gente sonhou. Essa é a grande verdade. Eu fico animado pra caramba com tudo isso, Fogão. Eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre o momento do Júnior? Como é que vai fazer para colocar o Luiz Henrique na equipe? E sobre centro de treinamento, quando isso sair do papel, como é que você imagina o futuro do Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, 22h05 a gente vai estar aqui ao vivo, eu e Ricardo Zambuja, para poder trocar aquela ideia com a galera. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.